Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz do Senhor Jesus? Que bom ter você novamente aqui no nosso canal para juntos aprendermos, estudarmos a santa palavra de Deus. Nesta feita, gravação da lição 5 da EBD dos jovens e como você já sabe, a lição 5 da EBD dos adultos já está disponível aí no canal para vocês. Se você já é de casa, está sempre conosco, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. E se você é novo por aqui, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ligar o sininho das notificações e maratonar as videoaulas da EBD e também dos cursos de teologia. E juntos estamos nessa maravilhosa jornada de aprendizado das Sagradas Escrituras. Pessoal, que lição fantástica está proposta para nós nesta lição 5 da revista dos jovens. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Provérbios, conselhos práticos maravilhosos para a nossa vida com Deus, conosco e também com o próximo. E a lição 5 traz a proposta da proteção contra a preguiça. Ei, responda para você mesmo aí agora. Você ficou preguiçoso, de braço cruzado, dormindo na rede hoje o dia todo? Ou você foi à luta, arregaçou as mangas, foi para cima, fez o que precisava fazer e o nome do Senhor foi glorificado na sua vida? Será que o meu dia foi produtivo? Cabe aí essa reflexão e eu quero desafiar você a escrever aí nos comentários. Você está precisando melhorar com relação a isso? Ou você tem sido produtivo e Deus tem sido glorificado na sua rotina? Olha só que questão interessante que eu queria começar essa aula conversando um pouquinho com vocês. Eu sei que aqui estão corpo docente, professores preparando a melhor aula para a sua turma e também corpo discente, que são alunos interessados em aprofundar o seu conhecimento da EBD e da Palavra de Deus. Por isso eu quero convidar você a pensar um pouquinho antes de nós adentrarmos em alguns pontos da lição. Por quê, pessoal? A Bíblia é muito clara a respeito do desejo de Deus que o ser humano não seja preguiçoso. Professor Micael, o que é preguiça? Vamos definir daqui a pouco. Calma aí. Aguente o coração um pouquinho. Agora, a Bíblia é muito clara, o desejo de Deus é que o ser humano não mergulhe em uma vida preguiçosa. E eu queria pensar com vocês sobre os extremos. São dois. Nós temos, vou trazer aqui para a tela, para a lousa, dois extremos que são bastante perigosos, turma. Quais são eles? O primeiro extremo é o ativismo. E não entenda que o ativismo no sentido de ser uma pessoa ativa. É o hiperativismo. No sentido do trabalho, por exemplo, é aquela pessoa que ela não trabalha para viver, ela vive para trabalhar. 7 dias por semana, 20 horas por dia, e para um pouquinho ali, mal descansa e retorna. Por quê? Ela só está preocupada com o tempo presente. Então, o primeiro extremo é o hiperativismo. O segundo extremo é a preguiça. E nesse segundo extremo aqui, condenado também pelas Escrituras, a pessoa, ela quer comer o pão da preguiça. O preguiçoso, ele quer viver nas custas dos outros, como o brasileiro costuma dizer. O preguiçoso acha
que os pais, que o governo, que a igreja, que o líder de jovens, olha aí, líderes, vigia, hein? O preguiçoso acha que as pessoas são responsáveis por tudo em sua vida. Então o preguiçoso, ele sempre vai terceirizar as suas responsabilidades. Escreve isso aqui embaixo, para você mostrar para o professor Micael que você está participando da aula. O preguiçoso sempre quer terceirizar as suas responsabilidades. Ele culpa os pais, ele culpa a igreja, ele culpa o governo, ele culpa o sistema, ele culpa os políticos, ele culpa as pessoas, nunca assume a responsabilidade. E isso é um sinal aí do preguiçoso. Então nós precisamos evitar esses dois extremos. Bom, Micael, por que eu preciso evitar o princípio do ativismo? Porque, queridos, o ativismo, ele nos faz preocupar apenas com o presente. E nós devemos sim nos preocupar com o nosso presente. Porém, para o cristão, para o discípulo de Jesus, o seu foco principal não está no presente, está no futuro, na nossa eternidade com Deus. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que são as necessidades básicas da vida, leia com cuidado lá Mateus 6, que você vai perceber, Jesus está falando do pão para comer, da veste para vestir, de um teto sobre a nossa cabeça, e isso o Pai Celestial nunca deixará faltar aos seus filhos. Logo, o ativismo é aquele que pensa apenas no presente. E o preguiçoso, ele é aquele que terceiriza as responsabilidades, como eu estava citando agora há pouco, e ele não se preocupa com nada. Então o preguiçoso, a sua mente está vagando, ele está despreocupado. E eu queria que você guardasse muito bem essa frase que eu vou citar para vocês aqui agora. Nós precisamos ter propósitos na vida. Por quê, gente? Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Olha aí, hein? Pesado, hein, pessoal? Mas anote essa frase. Quem não sabe o que quer da vida, qualquer coisa tá bom. O que vier é lucro. Não, aconteceu, tá ótimo, tá bom demais, qualquer coisa. Não, mas o que me aconteceu, o trabalho que aparecer, a escola que aparecer, a faculdade que aparecer, a família que me aparecer. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Qualquer coisa está ótimo. Então, o diligente, e aqui está o que é a antítese, o oposto do preguiçoso. O propósito de Deus é nós vivermos em diligência. Essa é a palavra-chave dessa lição 5 da Revista dos Jovens. Deus não nos quer na preguiça, Deus nos quer vivendo de forma diligente. E aí a lição traz para nós o texto de Provérbios 12, 27, que cita o exemplo da formiga. Por que isso, turma? O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente, cuidadoso, atento, dedicado. Olha essa figura que o sábio Salomão está usando, eu acho ela fantástica. Você precisa anotar, como eu fiz aqui, para levar para a sua turma. Mesmo que ele tenha saído para caçar,
Mesmo que ele tenha encontrado o animal, matado o animal, o preguiçoso não vai cozinhar, não vai preparar o seu alimento. Ele vai desperdiçar o alimento que caçou, ou que ele comprou de alguém que caçou. Então o sábio Salomão está colocando que o preguiçoso ele vai deixar estragar o alimento por preguiça de prepará-lo. Olha isso. Então, é um assunto que a Bíblia trata com muita seriedade. Você lembra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Jesus foi extremamente diligente e nós temos Jesus em João 5,17. Se você quiser anotar essas referências bíblicas, Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu, Jesus, também trabalho. Bom, Micael, mas não é bíblico o princípio do descanso? Deus concluiu a sua obra no último dia e descansou. Com Israel, repito, com Israel, não foi com a igreja, com Israel, o Eterno fez um pacto que eles descansariam no sábado. E a cada 6 anos de trabalho, a terra descansaria no 7º ano sabático. Então vigia aí com essa questão da guarda do sábado, porque não é só guardar o dia da semana, para aqueles que defendem esse princípio. Tem que trabalhar 6 anos e descansar 1. Ou guarda o princípio todo, ou não guarda. Então, vamos lá, hein? Só aí a título de curiosidade sobre esse assunto. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, Jesus mostra que ele e o Pai são diligentes. E nós também devemos o ser. Em Provérbios 6 e em Provérbios 24, que são os 2 textos bíblicos da leitura central, texto bíblico central do estudo, fala sobre a figura da formiga, porque a formiga não tem chefe, a formiga não tem uma formiga principal que fica mandando as outras fazerem, nada disso. Elas próprias são diligentes e fazem o quê? Elas trabalham durante o verão, elas guardam os seus recursos, elas guardam o alimento, elas preparam, elas ajuntam. Por quê? Para quando vir a estação em que elas estarão protegidas, agasalhadas ali na sua casinha, elas têm o que comer, como se sustentar. Então, o sábio Salomão usa a figura da natureza para falar sobre isso. No capítulo 24, gente, ele fala que passou pelo campo de um preguiçoso e o campo estava cheio de espinhos, cheio de mato, e o muro derrubado. O que é isso? É falta de cuidado, é falta de zelo, é falta de diligência com aquilo que Deus colocou nas mãos. Então perceba, outro pecado muito sério aqui do preguiçoso, vou trazer para cá, pecado muito sério daqueles que querem viver na preguiça, é o desprezo àquilo que Deus lhe entregou. Então, se eu sou um marido, um pai, um homem de casa, se você é um jovem, um moço, uma moça, preguiçoso ou preguiçosa, você está desprezando tudo aquilo que Deus lhe deu como dádiva. Vamos fazer uma ilustração sobre isso com relação ao trabalho. Aquilo que você trabalha, a profissão que você exerce. Se você for preguiçoso, e a lição fala sobre isso, se você encarar o trabalho como uma maldição, e a Bíblia não diz que o trabalho é maldição, nada disso. Deus mandou Adão dar nome aos animais, arar a terra, cultivar a terra,
governar sobre a terra. Deus mandou que Adão e Eva se reproduzissem, se proliferassem. Os trabalhos já existiam antes do pecado. A grande diferença é que o homem não ficaria extremamente fadigado, que foi uma das consequências e castigos imputados pelo Senhor Deus sobre o homem depois que ele pecou. Então vigia, porque o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção na vida do homem. O trabalho é um meio digno pelo qual o Deus Todo-Poderoso provê sobre as nossas vidas. E aí nós precisamos desconsiderar a ideia que o trabalho é uma maldição. Quando eu não encaro com seriedade o meu trabalho, a minha profissão nesse mundo, eu estou desprezando uma capacidade que Deus me deu. E aí, jovens, aperta o cinto aí, hein? Aperta o cinto, deixa o professor falar para você isso. E você, professor, leve isso para sua turma. É inconcebível a ideia de jovens, moços e moças, que são os piores alunos da classe. A não ser quando há alguma disfunção de entendimento, de compreensão, e essa pessoa precisa de ajuda clínica, ajuda médica, ajuda psicológica, aí é outra história, hein, gente? Vocês entendem o que eu estou falando. Ah, irmão, eu sou da igreja, eu sou cristão, mas eu sou o pior aluno da turma, tiro as piores notas, só chego atrasado, só reclamo. Isso se aplica para o trabalho também. Pessoal, me desculpe, me perdoem a sinceridade. Essas pessoas, elas frequentam igreja, mas não são nascidas de novo. Elas frequentam a igreja, mas não são discípulos de Jesus. Por quê? Pense, se fosse Jesus no meu e no seu lugar, ele agiria dessa forma? Por que que nós vemos Jesus trabalhando sempre no Novo Testamento? Porque Jesus não queria desprezar o dom, o chamado, o propósito, a missão que Jesus deu para ele. Então nós devemos vigiar muito para não incorrer no pecado da preguiça. Amém, queridos? Uma frase bem legal que eu queria colocar aqui para vocês, ó. Vocês já devem ter lido e visto essa frase. Não está na Bíblia, hein? Essa aqui faz parte do livro de Acrescentares. São alguns princípios aí que, apesar de ter apoio bíblico, as pessoas falam que está na Bíblia, mas não está. O trabalho dignifica o homem. Pode procurar aí na sua Bíblia. Esta frase não é bíblica. Ela é de um autor chamado Max Weber. Quem é Max Weber? Quem foi? Um dos fundadores da sociologia, um dos fundadores do estudo dos homens vivendo em sociedade. E isso tem apoio bíblico. Por quê? Porque Jesus diz que o Pai trabalha e ele também. Então não há desculpas para nós entrarmos pelo caminho do preguiçoso e o caminho da preguiça. Se você quiser conceituar a preguiça, a lição traz aí, ó, aversão ao trabalho, estado de prostração, sempre não quer fazer nada, tô sempre cansado. Morosidade, lentidão. Se nós formos recorrer ao ponto de vista psicológico, indisposição crônica para realizar as atividades do dia a dia. E aí, gente, o preguiçoso, ó, se tem uma palavrinha que o preguiçoso odeia, é essa aqui, ó, disciplina.
não tem disciplina para nada, tudo de qualquer jeito. Quer outra palavra que o preguiçoso odeia? Rotina. E vocês sabem o que eu acho fantástico? Leva isso para a turma, hein? Deus, quando aparece nas páginas da Bíblia Sagrada para fazer coisas sobrenaturais na vida de homens comuns como eu e você, Deus não marcou data e hora. Deus apareceu no meio da rotina deles. Olha lá, Gideão estava malhando trigo lá no lagar, para cuidar pelo menos da família dele, como ele já fazia há dias. O anjo apareceu. Moisés sempre ia naquela montanha com as ovelhas do seu sogro Jetro. Um dia qualquer dentro da sua rotina, Deus apareceu. Pedro sempre lavava as redes, sempre. Quando a pesca era boa, ele lavava as redes, preparava para outro dia. Quando a pesca era ruim, ele lavava as redes, preparava para outro dia. Mas ele sempre fazia isso na sua rotina de pescador. Um belo dia, Jesus resolveu aparecer. Na sua vida e na minha não vai ser diferente, querido. Deus vai aparecer na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres comuns. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Agora, vale lembrar sobre o descanso, ou sobre descansar. Gente, não é pecado descansar, não é pecado dormir, não é pecado repousar. Na verdade, o descanso é bíblico. A Bíblia diz que Deus descansou no término da sua obra. E aí, qual que é o grande ponto aqui? A Bíblia não condena o descanso, mas tem pessoas que são preguiçosas que não têm do que descansar. Então pega isso aí. A pessoa, ela vive no ócio, vive sem ser produtivo em absolutamente nada, e essa pessoa não está cansada de nada. Não dá para ficar cansado de fazer nada. Já ouviu essa frase que algumas pessoas dizem quando estão de férias, quando estão sem trabalho? Estou cansado de ficar à toa, estou cansado de não fazer nada. É uma força de expressão, é uma metáfora. Mas é impossível alguém ficar cansado de não fazer nada. Logo, o descanso é uma bênção merecida para quem se cansa. Ok? Então, seja aí no trabalho ministerial, da obra de Deus, seja no trabalho secular, é importante que hajam períodos de descanso, de revigorar as forças, de revitalizar, de descansar um pouco e retomar o ânimo aí para fazer aquilo que nós vínhamos fazendo. Agora, a preguiça, ela paralisa o desenvolvimento do ser humano em tudo. Se você ficar com preguiça no âmbito espiritual, você não ora, você não lê a Bíblia, você não vai para EBD, fica dormindo no domingo até meio-dia. Então, a preguiça paralisa o espiritual. A preguiça paralisa o intelectual. Como é que você, como jovem, vai passar em um concurso, vai entrar numa boa universidade, vai conquistar um bom currículo, se ficar na preguiça? No trabalho, a mesma coisa. Como é que você vai ter uma carreira abençoada no sentido profissional, vai conquistar um ganho, um salário melhor, vai conquistar uma posição melhor se estiver na preguiça? Em tudo, a preguiça vai paralisar eu e você. E eu quero concluir essa aula lembrando cada um de nós que muita gente reclama de falta de tempo. Ah, mas eu não leio a Bíblia porque não tenho tempo. Eu não oro porque não tenho tempo. Não vou na EBD porque não dá tempo. Não trabalho porque não dá tempo. Eu não faço... Olha só. A administração do tempo é responsabilidade nossa. E as redes sociais, veja isso.
As redes sociais, os aparelhos tecnológicos são testemunhas das desculpinhas de muita gente se o problema é a falta de tempo. Porque se você entrar aí no seu sistema agora, eu estou usando meu smartphone para filmar a videoaula, por isso não estou com ele aqui, mas se você entrar aí no sistema agora, você consegue consultar quanto tempo você tem passado em cada aplicativo do seu aparelho. E que fique claro, não é pecado ter um momento de lazer, não é pecado você conversar com os amigos, familiares, não é pecado você navegar ali nas redes sociais com prudência, com vigilância, conforme nós aprendemos na lição 4 da proteção contra a imoralidade sexual. É claro que é possível usar as redes sociais, a tecnologia, de forma saudável. É claro. Não há pecado. Olha, irmão, estou extremamente cansado, vou tirar um lazer, vou assistir um filme, vou assistir uma série. Não há pecado. O problema é que muitas pessoas têm feito disso a sua prioridade. E as nossas prioridades revelam onde está o nosso coração. Então, que Deus nos ajude e nos guarde, para que nós não vivamos na preguiça. A lição coloca alguns pontos, umas dicas muito legais. Boa alimentação, na juventude a gente não se preocupa muito com isso, mas é extremamente importante. Um sono de qualidade. Pare de ficar navegando nas redes sociais à toa, até 1 hora, 2 horas da manhã. Depois você precisa levantar cedo, você estará quebrado. Não há milagre que levante alguém que foi dormir sem ter uma causa justa 2 horas da manhã e vai levantar 6 horas para trabalhar ou para estudar. Não tem milagre que resolva isso. Então, uma boa alimentação, a preocupação com uma boa noite de descanso, de sono, a prática de exercícios físicos, são aí algumas dicas que a lição, que os estudiosos do corpo humano deixam para que nós não soframos a inclinação do nosso corpo, do nosso metabolismo para a preguiça. E acima de tudo, tome a decisão de não viver na preguiça, mas de viver em diligência para a glória de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se você ficou até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, lembre de curtir esse vídeo, deixa seu comentário, dúvidas, perguntas, sugestões e juntos prosseguimos no aprendizado da palavra de Deus. Deus abençoe você, valeu!